Em 2014, o Fluminense anunciava a chegada de mais uma promessa para suas categorias de base. Um garoto de 17 anos, alto, magro, com presença de área e um faro de gol que começava a chamar a atenção. Era Pedro, vindo do Duque Caxiense, clube modesto do Rio de Janeiro. Ele desembarcava nas Laranjeiras com o sonho de um dia vestir a camisa tricolor como profissional. Logo em seu primeiro ano no clube, Pedro começou a demonstrar que não era apenas mais um entre tantos jovens que chegavam sonhando com o estrelato. Em 2015, o centroavante começou a se destacar de forma definitiva. O Fluminense participou de 2 torneios internacionais de base na Europa e Pedro brilhou nos 2. Primeiro veio a consagração no tradicional torneio de Terborg, na Holanda, onde o Fluminense se sagrou campeão e Pedro terminou como artilheiro da competição. Porém, o que Pedro fez em 2016 foi algo ainda mais impressionante. Naquele ano, com apenas 19 anos, ele se transformou simplesmente no maior artilheiro das categorias de base do futebol brasileiro, marcando 32 gols em uma única temporada. Era o auge do seu desempenho nas divisões inferiores e a expectativa pela sua estreia como profissional só aumentava. E o momento enfim chegou no dia 10 de março de 2016. Pedro fez a sua estreia no time principal do Fluminense aos 19 anos e não demoraria muito para deixar a sua marca. No dia 24 de janeiro de 2017, durante uma partida da Primeira Liga contra o Criciúma, Pedro marcou seu primeiro gol como profissional, ajudando o tricolor a vencer por 3-2. Além disso, no Campeonato Carioca, apesar de ter apenas 2 gols em 10 jogos, sendo titular em apenas 5, o garoto já começava a mostrar a sua presença no elenco principal. Mas foi em 2018 que Pedro realmente explodiu. O Campeonato Carioca daquele ano marcou a virada de chave na carreira do atacante. Pedro assumiu a 9 e com apenas 20 anos se tornou artilheiro da competição com 7 gols em 13 partidas, além de distribuir 2 assistências. Com a confiança do clube, da torcida e da imprensa, Pedro chegou ao Campeonato Brasileiro de 2018 com uma moral muito elevada e não decepcionou. Até o final de agosto, ele era o artilheiro da competição com 10 gols em 19 jogos, além de liderar o campeonato em número de finalizações e ser o segundo jogador com mais participações diretas em gols. O Brasil inteiro começava a conhecer o camisa 9 do Fluminense, e ele inclusive era apontado como o sucessor natural de Fred no clube, e como um nome muito forte para o futuro da seleção brasileira. Mas o futebol, como a gente sabe, nem sempre perdoa. No auge da sua ascensão, quando começava a flertar com a convocação para a seleção brasileira e era observado de perto por clubes da Europa, Pedro sofreu um golpe duro. Em setembro de 2018, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho. A contusão exigiu uma cirurgia e o tirou dos gramados por 8 longos meses. Era uma freada brusca na sua trajetória, no momento mais promissor da sua carreira. Ainda assim, mesmo com a temporada interrompida, Pedro teve o seu talento reconhecido. No final de 2018, ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em uma votação que envolveu capitães dos times, técnicos e jornalistas, reunindo um total de 10 mil votantes. Enquanto isso, Pedro se dedicou integralmente à fisioterapia, musculação e trabalhos específicos para voltar ainda mais forte. O clube acreditava nele e a torcida também. Foi então que no dia 18 de abril de 2019, o retorno finalmente aconteceu. No Maracanã, contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil, Pedro voltou a vestir a camisa do Fluminense. Ele entrou no segundo tempo, teve chances de marcar, mas ainda não era o momento. A redenção veio poucos dias depois, no dia 2 de maio, na Vila Belmiro, em um jogo contra o Santos. Pedro voltou a sair do banco de reservas, mas dessa vez aproveitou a chance de categoria. Ele marcou de cabeça o gol do Fluminense, mostrando que estava de volta com a mesma presença de área e instinto goleador que o fizeram despontar. Com esses 2 gols, Pedro não apenas recuperava a sua confiança, mas mostrava ao Brasil que ele estava pronto para retomar o caminho interrompido pela lesão. O seu nome voltou a circular no mercado, clubes brasileiros e estrangeiros voltaram a se interessar, e foi nesse momento que surgiu a Fiorentina da Itália. Dessa forma, no dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense confirmou: Pedro seria vendido ao clube italiano.
o centroavante, revelado e lapidado nas Laranjeiras, deixaria o futebol brasileiro para sua primeira aventura na Europa. A transação, no entanto, dependia da realização dos exames médicos para ser concretizada, e apenas 2 dias depois, no dia 2 de setembro, se tornou oficial. O clube italiano fechou a contratação do atacante por 11 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação da época. Era o início de uma nova etapa para o jogador, mas não exatamente o começo que ele havia sonhado. Bom, a ida para a Europa deveria ter acontecido antes, em um contexto bem mais favorável. Quando ele vivia o auge técnico com a camisa do Fluminense, em 2018, o Real Madrid chegou a fazer sondagens e tudo indicava que Pedro estava prestes a dar um passo ainda maior em sua carreira. Mas a lesão no joelho mudou tudo. Ele não só perdeu a chance de disputar a Copa do Mundo, como também viu ruir a chance de vestir a camisa do maior clube da história. Contudo, mesmo com esse histórico, a Fiorentina apostou no talento do camisa 9. O time sabia que Pedro ainda não estava no auge da forma física e psicológica, mas acreditou no seu potencial a longo prazo. Mas a chegada a Florença foi bem discreta. O jogador ainda se recuperava de forma completa da lesão e, por isso, ao desembarcar na Itália, foi imediatamente submetido a um programa rígido de recondicionamento físico elaborado pelo próprio clube. Durante cerca de um mês, o trabalho foi intenso. Pedro precisava retomar a sua plenitude física para poder disputar jogos oficiais. E nesse meio tempo, ele chegou a participar de jogos treinos e até marcou um gol contra os reservas da Roma. Foi um pequeno sinal de que talvez as coisas começariam a engrenar. Mas o cenário não era tão simples. Embora a diretoria da Fiorentina tivesse apostado alto na contratação, o técnico Vincenzo Montella não compartilhava do mesmo entusiasmo. Desde o início, ele tinha dúvidas em relação ao reforço brasileiro, visto que já contava com preferências bem claras como o centroavante Dusan Vlahovic, que já fazia parte do elenco e contava com mais entrosamento com o grupo. Dessa forma, Pedro passou a treinar com frequência com a equipe B e, mesmo aprovado nos testes físicos, seguia sem oportunidades reais no time principal. Esse descompasso entre a diretoria e a comissão técnica acabou se tornando um grande obstáculo. E apesar do trabalho físico bem executado, Pedro foi engolido por um sistema que não o favorecia. A saudade de casa, a diferença do idioma e até mesmo o choque cultural até foram uma questão, como em qualquer transferência internacional, mas não foram os principais motivos para o insucesso da experiência. O maior golpe, na verdade, foi não receber a confiança necessária dentro de campo. Em toda a sua passagem pelo clube italiano, Pedro somou apenas 59 minutos em campo com a camisa da Fiorentina. A pouca minutagem contrastava com o investimento feito pelo clube. Afinal, a expectativa de que ele pudesse se desenvolver em um clube europeu de médio porte, onde teoricamente teria espaço para crescer, acabou se perdendo em um vácuo de oportunidades negadas. O treinador nunca demonstrou interesse em integrá-lo ao projeto principal da equipe, e por mais que Pedro tentasse responder nos treinos e nos jogos pela equipe B, isso nunca foi suficiente para alterar o status que o técnico havia lhe dado. O resultado foi um período curto, frustrante e muito silencioso na Itália. O jogador que saiu do Brasil em busca de afirmação e projeção internacional retornou meses depois sem conseguir mostrar o seu valor, e não por falta de esforço ou dedicação, mas por um contexto em que não houve abertura para que seu talento florescesse. Mas enfim, antes da gente continuar com o vídeo, eu quero falar que agora o canal finalmente tem um clube de membros. A rapaziada que assinar vai ter acesso a conteúdos inéditos, vídeos com antecedência, enquetes exclusivas que ajudam a decidir os próximos roteiros e ainda recebem destaques especiais nos comentários e nos vídeos. Isso tudo por apenas R$ 4,99 por mês. Essa é uma forma simples de apoiar o projeto e ajudar na produção dos vídeos. Portanto, se você curte analisando o jogo, vem fazer parte do clube de membros. Tamo junto! E bom, após essa passagem frustrante pela Europa, Pedro precisava de um novo começo, uma oportunidade de mostrar tudo aquilo que o futebol europeu não lhe permitiu. E esse novo capítulo se iniciaria com o retorno ao Brasil, mas dessa vez em outro clube. No dia 15 de janeiro de 2020, o Flamengo anunciou oficialmente o empréstimo do atacante junto ao clube italiano, com duração até o final daquela temporada. O contrato ainda previa um valor fixado para a compra em definitivo, uma aposta clara do rubro-negro em alguém que ainda tinha muito a entregar. Pedro foi apresentado oficialmente no dia 23 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, em sua estreia contra o Resende pela Taça Guanabara, marcou logo no primeiro jogo.
Ainda que o gol tenha sido tecnicamente contra, já que a bola desviou no adversário, o árbitro atribuiu o tento ao, na época, camisa 21. E além disso, ele ainda deu uma assistência para Bruno Henrique fechar a vitória por 3-1. Era o prenúncio do que estava por vir. Um jogador técnico, com presença diária, faro de gol e muita inteligência para servir os companheiros. A cada jogo, Pedro se firmava mais no elenco estrelado do Flamengo. E mesmo sem ser titular absoluto em um primeiro momento, por conta da forte concorrência com Gabigol, o atacante soube aproveitar cada oportunidade. E os números falam por si. Ao fim da temporada 2020, ele acumulou 20 gols em 39 partidas, um desempenho que inclusive o reconectou com a seleção brasileira e reforçou a sua imagem no cenário nacional. O Flamengo, que já vislumbrava sua permanência, nem sequer hesitou. No dia 9 de dezembro, exerceu o direito de compra junto à Fiorentina e pagou 14 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais na cotação da época. Era a confirmação de que o clube via em Pedro não apenas um reserva de luxo, mas um possível protagonista para os próximos anos. E em 2021, Pedro seguiu deixando a sua marca. Logo em janeiro, marcou o gol da vitória fora de casa contra o Goiás, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Foi também nesse ano que ele ganhou o prêmio de gol mais bonito da Copa do Brasil de 2020, em votação popular da CBF. Ele levou 83% dos votos. No dia 1º de maio, viveu outro momento especial, o seu primeiro hat-trick com a camisa do Flamengo. Na vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca, ele mostrou o repertório de um centroavante completo, posicionamento, finalização rápida e muito faro de gol. Só que nem tudo foi fácil. Em um dado momento da temporada, Pedro enfrentou o maior jejum da carreira, ficando 8 jogos consecutivos sem marcar. No entanto, ele voltou a balançar as redes no dia 9 de setembro, na importante vitória por 3-1 sobre o Palmeiras pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E bom, no dia 6 de dezembro de 2021, Pedro completou uma marca muito expressiva, 100 jogos com a camisa rubro-negra, mesmo sem ser titular em boa parte desse período. A marca foi atingida na derrota por 1-0 para o Santos, pela 37ª rodada do Brasileirão. E ainda que o resultado não tenha sido esperado, a trajetória até ali mostrava uma consistência que poucos tinham. Já em 2022, Pedro viveria a sua temporada mais espetacular até então. Após outro período sem marcar, ele voltou a balançar as redes no dia 1º de maio, no jogo contra o Altos pela 3ª fase da Copa do Brasil. No jogo seguinte, no dia 4 de maio, contra o Tajeres pela fase de grupo da Libertadores, Pedro entrou no segundo tempo e logo no primeiro toque da bola marcou o gol de empate por 2-2. Era o início de uma ascensão meteórica naquela temporada. E o ponto de virada, no entanto, veio na noite de 6 de julho. Diante do Tolima, no Maracanã, Pedro teve uma atuação de gala. Ele marcou 4 gols na vitória por 7-1, ajudando o Flamengo a se classificar com autoridade para as quartas de final da Libertadores. Mas ele não pararia por aí. Na semifinal da competição, contra o Vélez, ele brilhou novamente, um hat-trick fora de casa em atuação histórica. Esse feito o colocou ao lado de Pelé, como os únicos brasileiros a marcarem 3 gols em uma semifinal de Libertadores. O Rei havia conseguido isso em 63, diante do Botafogo. Com esse desempenho, Pedro alcançava um novo patamar. Ele chegou a 11 gols na Libertadores de 2022, igualando os recordes de Zico em 81 e Gabigol em 2021, como os maiores artilheiros do Flamengo em uma única edição no torneio. E no jogo de volta contra o Vélez, no dia 7 de setembro, ao marcar novamente ele bateu esse recorde e se tornou isoladamente o jogador com mais gols em uma única edição de Libertadores pelo clube. Ao fim da temporada, os números confirmaram o que os olhos já diziam. Pedro teve 36 participações diretas em gols, foram 27 tentos e 7 assistências em 59 jogos. Foi eleito o melhor jogador da Libertadores e terminou como artilheiro da competição com 12 gols, incluindo 2 hat-tricks ao longo da campanha que culminou no título. E além disso, venceu o troféu da Copa do Brasil na mesma temporada. Mas ele não parou por aí, tá? O ano de 2023 começou com a promessa de ser mais um capítulo glorioso na trajetória de Pedro no Flamengo. E ele não decepcionou. Na abertura da temporada, o atacante vestiu a camisa 9 num jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Logo no primeiro tempo, balançou as redes com uma finalização perfeita e ainda deu uma assistência ao decorrer da partida. Mas não só isso, ele dominou completamente o jogo, terminando como o melhor em campo.
Poucos dias depois, em 25 de janeiro, o Flamengo anunciou a renovação contratual com o artilheiro. O vínculo, que antes ia até dezembro de 2025, foi estendido até o fim de 2027, uma clara demonstração da confiança no jogador que vinha se firmando ano após ano como o atacante mais completo do país. E logo em fevereiro veio o primeiro desafio internacional da temporada, o Mundial de Clubes. Na semifinal contra o Al Hilal, o Flamengo acabou surpreendido e derrotado por 3-2. Mas apesar da decepção coletiva, Pedro brilhou, visto que marcou os 2 gols da equipe e mostrou mais uma vez por que era considerado uma peça fundamental no elenco. Com isso, se tornou apenas o segundo jogador da história do clube a marcar em todas as competições da elite do futebol, do Carioca ao Mundial de Clubes, igualando o Bruno Henrique, que havia feito o mesmo em 2020. E já na disputa de terceiro lugar, ele brilhou novamente. Contra o Al-Ahly, marcou mais 2 gols e ajudou o Flamengo a vencer por 4-2. Portanto, com 4 gols no torneio, foi o artilheiro do Mundial, cravando o seu nome mais uma vez na história do time rubro-negro. No dia 15 de março, o reconhecimento veio do continente como um todo. O tradicional jornal uruguaio El País anunciou Pedro como o Rei da América, prêmio dado ao melhor jogador de futebol sul-americano da temporada anterior. Ele havia sido o principal nome do Flamengo na conquista da Liberta e agora levava para casa o troféu mais simbólico do continente. Porém, nem só de glórias foi feito o ano. Em julho, um dos momentos mais conturbados da carreira de Pedro veio à tona. No dia 29, após uma vitória sobre o Galo pelo Campeonato Brasileiro, o atacante foi agredido pelo preparador físico do clube, Pablo Fernandes. De acordo com o relato publicado pelo jornal O Tempo, de Minas Gerais, Pedro estava no telefone com a família quando foi abordado pelo membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A abordagem virou uma agressão. Fernandes encostou a mão no rosto do jogador, que se defendeu, e em seguida levou um soco. O golpe causou lesões visíveis na boca e na mandíbula direita de Pedro, e a situação repercutiu nacionalmente. Mas apesar de todo o drama fora do campo, Pedro manteve o seu nível impecável dentro das 4 linhas. Ele terminou a temporada de 2023 com impressionantes 35 gols e 4 assistências em 61 jogos, mesmo alternando entre o time titular e o banco de reservas. A regularidade e a frieza do atacante chamaram muita atenção, porque não importava o contexto, Pedro sempre entregava. E o ano de 2024 começou com mais um marco para o camisa 9. Ele foi o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Com 11 gols, ele conquistou o prêmio de goleador máximo do torneio pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Curiosamente, esse feito repetia algo que ele já havia alcançado em 2018, quando ainda defendia o Fluminense. Mas o destino, que tantas vezes o presenteou com reviravoltas e glórias, agora reservava um novo obstáculo. No dia 4 de setembro de 2024, durante um treinamento pela seleção brasileira, Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, uma lesão grave que exigiria cirurgia e meses de recuperação. O baque foi enorme, ele estava em plena forma, talvez a melhor da carreira, e já somava 32 gols em 45 partidas na temporada, considerando os amistosos disputados nos Estados Unidos. Porém, mais uma vez precisou lidar com a frustração de ver o progresso interrompido. A cirurgia foi realizada com sucesso, mas o tempo fora dos gramados foi longo. Ainda assim, para quem duvidava da força de Pedro, os números responderam. Mesmo com a grave lesão e a longa recuperação, ele terminou como o segundo maior goleador brasileiro da temporada com 30 gols oficiais, atrás apenas de nomes que jogaram a temporada como um todo. E por fim, o ano de 2025 começou com Pedro ainda fora dos gramados. Foram longos 7 meses de recuperação, até que finalmente no dia 9 de abril de 2025, o camisa 9 voltou a vestir o manto rubro-negro em um jogo oficial. O reencontro aconteceu no Maracanã, em jogo válido pela fase de grupo da Libertadores. O Flamengo acabou derrotado por 2-1 para o Central Córdoba da Argentina, mas o retorno de Pedro, entrando aos 27 minutos do segundo tempo, foi celebrado como uma vitória pessoal para o jogador e para a torcida. 7 dias depois, veio a explosão. Na noite de 16 de abril, diante do Juventude no Maracanã, Pedro mostrou que estava de volta com tudo. Marcou 2 gols na goleada por 6-0 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A essa altura, Pedro já é uma verdadeira lenda do Flamengo. Os seus números não deixam dúvidas. É o maior artilheiro do Flamengo na década, o maior artilheiro do clube no Mundial de Clubes,
o terceiro maior artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro, o segundo maior artilheiro do clube na Libertadores e, por fim, o segundo maior artilheiro do Flamengo na Copa do Brasil. E assim Pedro, aquele que foi desacreditado na Itália, que viu a chance de disputar uma Copa do Mundo evaporar por uma lesão, que foi banco do Gabigol, que apanhou dentro do próprio vestiário, se tornou para mim o melhor atacante da década do futebol brasileiro. O que você acha? Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E além disso, mais uma vez eu te convido a conhecer o clube de membros do canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.